Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. E hoje eu vou ensinar vocês a calcular limites usando o Wolfram Alpha. Primeiro, eu vou usar o Wolfram Alpha nessa versão online, que é a versão free, grátis. E a versão online, vocês vão perceber, ela não tem o step by step. Então, ele coloca a resposta, mas não mostra como é o passo a passo para chegar na resposta. Em seguida, eu vou resolver o mesmo limite usando o meu aplicativo instalado no celular. Nele eu tenho o passo a passo. E aí vocês vão perceber que ele mostra como é feito o cálculo do limite, tá? É bastante fácil de usar, bastante interessante. Quem não puder comprar o aplicativo, usa a versão online, mas não vai ter o passo a passo. Bom, como calcular limites, então, usando o Wolfram? Então, já estou aqui na página inicial do Wolfram. Então, aqui eu vou vir nessa aba digitar limite, na verdade é lim, né? E aí eu coloco a expressão. Vou calcular o limite da mesma função que a gente fez na aula anterior que está aqui no vídeo do canal, num dos exercícios lá, que era limite de t ao cubo menos 8 dividido por t ao quadrado menos 4 com t tendendo a 2. Então, cuidado que eu tenho que colocar os parênteses aqui, tá? Então, ó, vou abrir o parênteses e fechar. Na parte de cima, eu tenho t ao cubo menos 8. Então, t elevado ao cubo menos 8, dividido. Abre e fecha parênteses de novo. Vou dividir por t ao quadrado menos 4. Então, t elevado ao quadrado menos 4. E eu quero calcular o limite com t tendendo a 2. Então, a gente coloca T, tracinho e maior, que parece uma setinha, né? T tendendo a 2. Pronto, e dá o Enter. Ele vai calcular. Já tá calculando aqui pra gente, ó. Ele já me deu a resposta, né? Limite de t tendendo a 2, de t ao cubo menos 8, dividido por t ao quadrado menos 4, é igual a 3. Sempre verifiquem, gente, se o que vocês escreveram é o que realmente apareceu aqui, tá? Porque às vezes vocês esquecem de colocar um parênteses, alguma coisa, e a expressão que ele vai computar é diferente do que a esperada. Então, confere se tá tudo certinho. Aqui é isso mesmo que a gente quer calcular e ele já me deu a resposta. Ele plotou o gráfico, né, dessa função. E olha que interessante, ó. Quando t tende a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor está tendendo a 3. Se a gente tivesse a versão paga aqui no meu computador, né, eu poderia vir aqui, ó, pedir para aumentar o zoom do gráfico, que a gente conseguiria ver isso direitinho. Mas na versão aqui do meu computador, eu estou usando a versão online, então eu não tenho ela paga, eu não tenho passo a passo, step by step, tá bom? Bom, e aqui, ó, vou mostrar para vocês uma curiosidade. Se eu vir aqui clicar no Step by Step, ele vai mostrar o comecinho de como ele fez o cálculo do limite e vai pedir para você comprar a versão paga, tá bom? Mas é super simples de usar, tá vendo? Vou calcular um outro limite aqui para vocês verem. Também foi um limite que a gente usou na aula que está no vídeo anterior, que é o limite de cosseno de π sobre t dividido por t menos 2. Então, vamos lá, ó. Cosseno de π sobre t. Então, cosseno, ó, abre e fecha parênteses. Cosseno de π, é só escrever pi, tá? Π dividido por t. E embaixo eu tenho t menos 2. Então, t menos 2, apaga aqui. E também era com t tendendo a 2, tá? Esse limite. Então, já está pronto, vou dar um Enter e ele vai calcular. Ó, sempre é importante conferir aqui, tá? Se a expressão tá certa, porque se eu esquecer de algum parênteses, vai aparecer outra coisa, né? Então, era isso mesmo, o limite de t tendendo a 2 do cosseno de π sobre t, dividido por t menos 2. Ah, quanto que deu isso? π sobre 4. Ele coloca novamente o gráfico da função e ele mostra, ó, que aqui, ó, t tendendo a 2 tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor está tendendo a π dividido por 4, tá bom? Aqui ele coloca a série de expansão, que a gente não precisa aqui nesse caso, para calcular limite, tá? E o step by step aqui ele não vai mostrar.
Só por curiosidade, gente, olha, eu vou tirar esse parêntese aqui, ó, para vocês verem o que que acontece. Muita gente esquece de colocar embaixo, né, o parêntese. Ó. Se eu esquecer de algum parêntese, tá vendo que mudou completamente? Porque ele tá pegando a expressão de cima, que é cosseno de π sobre t, e tá dividindo só pelo t. O menos 2 tá de fora da fração, tá? Então, cuidado quando vocês estiverem escrevendo a expressão aqui, confere se não ficou faltando algum parênteses, porque senão vai calcular errado. O outro não vai calcular errado, ele vai calcular da expressão que você digitou errada, né? Então, é super simples de usar o Wolfram Alpha para calcular limites, é super tranquilo. Ah, e se eu quiser fazer um cálculo com uma função tendendo ao infinito? Vamos fazer? Vou apagar aqui e a gente faz um exemplo. Bom, então agora a gente vai calcular um outro limite. Esse limite a gente vai fazer ele tendendo ao infinito, só para vocês verem como escreve aqui. Vou pegar um limite clássico, que é um limite que calcula o número de Euler, que é um número irracional que a gente usa bastante na matemática. Que limite é esse? É o limite de, abre e fecha parênteses, 1 mais 1 sobre n, 1 dividido por n, opa, errei. 1 dividido por n, isso aqui elevado a n, e a gente faz o n tendendo ao infinito. Ele já até me deu a opção ali embaixo, porque é um cálculo comum aqui no Wolfram, tá? Ó, n tendendo ao infinito. A gente coloca tudo em inglês no Wolfram, tá? Então tá ali. Dei Enter e ele vai calcular. Tá calculando aqui, ó. Então, o limite de n tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a e. É a definição do número de Euler, né? Esse limite dá o número e, que é a base das funções logarítmicas, exponenciais. E pronto, né? Se a gente tivesse aqui a versão paga, eu poderia ver o Step by Step Solution, mas eu não tenho, então eu vou mostrar para vocês no aplicativo do celular o Step by Step de como calcular esse limite, tá bom? Mas é muito fácil de calcular limites aqui e eu acho uma ferramenta super poderosa para a gente aprender cálculo de limites. Principalmente quando a gente usa o Step by Step, né? Porque se a gente pegar só a resposta, a gente não vai entender por que por exemplo, 1 mais 1 sobre n elevado a n, com n tendendo ao infinito, vai dar e. Né? De onde vem isso? Ah, a resposta dá e, pronto, acabou. Não, a gente precisa entender o que está por trás do cálculo ali. Nos livros de cálculo, ensina isso, passo a passo, tá? Mas o Step by Step aqui do Wolfram Alpha também mostra passo a passo e é bastante interessante. Então, eu vou mudar agora para a versão do meu celular, e aí eu vou mostrar para vocês como calcular esses limites no celular, fazendo passo a passo. Ah, antes disso, gente, eu esqueci de falar. Aqui no Wolfram Alpha tem esse keyboard. Tá vendo aqui? Eu poderia colocar aqui, em vez de escrever infinity, eu poderia pegar o símbolo do infinito, tá? Então eu vou apagar aqui para vocês verem, ó. N tendendo ao quê? Infinito, tá? Então, de repente, esqueci como é que escreve infinity. Usa o keyboard, tá? Então, ó, ele vai calcular. Vou pedir para fechar aqui, ó. Tá? E ele já fez. Por exemplo, aqui, ó, usando o keyboard também, a gente, por exemplo, não precisa usar essa setinha que a gente cria no teclado, né? Eu poderia vir aqui e colocar a própria seta, ó. N tendendo a infinito, tá? E ele faz também, ó. Deixa eu fechar aqui o keyboard. Ó, ele já fez, tá bom? Eu posso usar o keyboard com as setas e os símbolos, ou eu escrevo os símbolos. E se eu esquecer, joga no Google que o Google tem a resposta, tá bom? Então, vou sair daqui e vou para a versão do celular, tá? Olá, pessoal, já estou aqui na tela do Wolfram Alpha no meu celular. Então, já vou começar a calcular aqui o primeiro limite que nós fizemos. Então, eu vou digitar. Observem que aqui aparece um teclado, né, com algumas opções, tá? Tem símbolos, ó, tem aqui outros símbolos, eles aparecem aqui. Bom, então eu vou lá digitar lim, eu vou calcular o limite de quê? Vou ter que abrir o parênteses, né? T ao cubo menos 8, então t elevado ao cubo menos 8, fecho parênteses, dividido por, abro parênteses, t elevado ao quadrado menos 4. Fechei o parênteses.
Quero calcular esse limite com t tendendo a 2. Então, t, aí eu venho aqui, tracinho, maior, t tendendo a 2. E coloco no Go. Ele vai calcular. Pronto, ó. Ele já fez... Ele mostrou as mesmas coisas que nós vimos na versão online, né? Mas agora eu vou clicar, ó, no Step by Step. E ele vai abrir o Step by Step Solution. E a gente vai ver como que ele encontrou essa resposta. Então, ó, eu usei L'Hopital na aula, né? E aqui ele tá usando fatoração. Então, ele fez a fatoração tanto do numerador quanto do denominador. Depois ele fez as simplificações e aí já conseguiu substituir t igual a 2 direto na fração que sobrou, né? E aí ele foi calculando e encontrou que o limite vale 3. Tá vendo como é bastante útil essa versão que a gente compra com Step by Step? Eu acho super útil e acho o preço muito bom. Como eu mencionei, eu acho que em torno de 10, 12, 15 reais, porque o preço é em dólar, então fica mudando, tá? Mas vale a pena ter. Bom, vou calcular o outro limite, que é o cosseno. Vou aproveitar aqui, ó. É o limite cosseno, abrir de novo, de π, dividido por t, né? A gente colocou. Cosseno de π sobre t, fechar aqui, fecha parênteses de novo. Tudo isso dividido por, abre parênteses, t menos 2. Fechei o parênteses, t tendendo a 2. Vamos lá. Ó, apareceu, né? As mesmas coisas que apareceram na versão online. O limite deu π sobre 4 e vou clicar no Step by Step Solution. Ó, ele usou o L'Hopital, tá vendo? Como eu usei na aula. Então, ele derivou em cima, derivou embaixo, fez as simplificações e aplicou o limite, né? Então, aqui ele tá usando a regra do L'Hopital. Então, é muito prático, gente, essa versão paga, onde tem um Step by Step Solution. É muito prático mesmo. E aí, eu vou fechar e vou calcular o último que a gente fez, que era limite de 1 mais 1. Eu mudei a letra, tá, tem gente, mas tanto faz. Então, vai ficar 1 mais 1 dividido por n. Vou colocar t, porque já tem um t ali, tá? 1 dividido por t, fecha parênteses, elevado a t. E isso aqui, t tendendo ao infinito. Ai, professor, esqueci como é que escreve infinito. Vem no teclado aqui, ó, no simples, você tem um infinito, pronto, tá? E vai no Go. Então, ó, 1 mais 1 sobre t elevado a t, t tendendo ao infinito. Certinho a expressão, né? Isso me dá o e, que é o número de Euler, e eu vou clicar no Step by Step para ver como que ele fez. Estão percebendo aqui, gente? A versão que eu tenho, ó, ela é a básica, tá? É a versão mais básica do Wolfram Alpha pago. Tem o Go Pro, e ele tá pedindo para eu fazer o upload, né, da versão, tá? Vou apagar aqui e pronto. Então, aqui ele explica como é feito o cálculo desse limite. Não é tão simples quanto os outros, tá? Mas dá para entender, se a gente for lendo devagarinho. Então, aqui ele vai usando propriedades de logaritmo, de exponencial, para transformar essa expressão, né? Simplificar essa expressão. Usa a propriedade de que as funções exponenciais é função contínua, então ele tira ela de dentro do limite, coloca do lado de fora do limite. Por final, ele vai usar L'Hopital também, tá? Então, ele vai explicando aqui, ó, o passo a passo de como calcular esse limite. E no final, ele acha a resposta. Tá tudo em inglês, mas matemática em inglês é igual, né? A gente consegue entender. Então, mesmo para quem não sabe inglês, eu acho que é bastante interessante usar essa versão aqui, tá? Então, fica a dica. Como eu mencionei, eu não ganho nenhum real para fazer propaganda do Wolfram Alpha. Eu faço de graça mesmo porque eu uso e gosto, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de como calcular limites usando o Wolfram Alpha.
E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal da professora, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.